Bom pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ e Ministério das Cidades. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o biogás, né, e a atmosfera explosiva, né? Então você pode ter acidentes, né, uma explosão, por exemplo, né, em que as condições principais são, né, a presença de uma mistura combustível e ar explosiva, e essa mistura ela tem que estar ali, né, numa faixa percentual para ocorrer, e a presença de uma fonte de ignição qualquer, né, que tem energia suficiente para deflagrar essa explosão, né. Aqui algumas sinalizações, tá? Bom, se você tiver quantidade suficiente de gás, né, de biogás proveniente de unidades operando, né, com pressão alta, quando isso penetra em ambientes fechados, né, você vai poder ter aí então essas quantidades de ar suficientes penetrando aí nessas unidades, né, que trabalham a pressão pequena do sistema de gás, né, e você pode formar então a esse ponto aqui, né, esse é a grande questão, né, que é justamente o que? As misturas explosivas, a mistura entre, por exemplo, metano e oxigênio para gerar, né, essa atmosfera de explosiva. Né, as misturas gasosas explosivas elas são sugadas, por exemplo, em aterros sanitários pela sucção excessiva do aterro, né? Isso aqui é algo que a gente observa. Né, apesar de conter metano, né, o biogás ele sozinho, né, ele não tem propriedades explosivas. É aquilo que a gente falou na própria reação de combustão. Tem que ter oxigênio e tem que ter uma fonte de ignição. Então a formação da mistura explosiva ela tem que ter metano e ar, né? E você tem aí justamente essa faixa de concentração específica. Os extremos desses intervalos são os limites inferior e superior de explosividade, né? E aí, dentro desse intervalo, né, entre um limite inferior e superior, é que você vai ter então a faixa explosiva, tá? E aí não é possível ocorrer explosões fora dessa faixa. Então é uma faixa específica com um limite inferior e superior, né, de oxigênio, de metano, para você ter essa explosão, né, e tudo mais. Então vamos lá. O processo de combustão ele vai ser iniciado, né, com o ar ele sendo injetado controladamente acima do limite superior de explosividade, e abaixo do limite a mistura é tão pobre que não é inflamável nem explosiva, né? Então aqui a gente tem aqui, né, a tríade, né, oxigênio, fonte de ignição e combustível é que vai causar, no caso, a explosão. O sulfeto de hidrogênio e o monóxido de carbono eles são capazes de aumentar essa faixa explosiva. Olha que coisa interessante, né? O monóxido de carbono CO e o H2S podem aumentar. O dióxido de carbono, o nitrogênio e o vapor de água têm o efeito de tornar o ambiente inerte, neutralizando a explosividade. Quando você tem o vapor de água se condensando, ele vai ser extraído pela refrigeração, você vai ter então o dióxido de carbono e o nitrogênio, né, são tomados como gases inertes que podem determinar esses limites de explosividade, né, e aí evitando esse processo. Agora vamos ver então aqui essa questão da faixa explosiva, né, de misturas gasosas, né? Então a gente tem aqui os chamados diagramas triangulares de explosividade. Nesse diagrama o que a gente observa, né? A gente vai ter aqui então, ó, as faixas explosivas, né, para mistura composta por metano, ar e dióxido de carbono e nitrogênio. Então a gente tem aqui, né, olha só, né, ó, o dióxido de carbono, o nitrogênio, o ar e o metano. Então a gente tem aqui o triângulo, né, esse triângulo que forma, né, o triângulo de explosividade, tá? Aí a gente observa o que? A faixa explosiva do metano misturado com ar, olha aqui embaixo, ó, é entre 4,4%, que é o limite inferior, tá aqui, e, tá vendo, ó, 4,4%, esse pontinho aqui, ó, limite inferior, e 16,5%, que é o limite superior.
Tá vendo aqui? Então fica nessa faixa aqui. Quando eu tenho o quê? Né? Metano misturado com ar. Tá? Muito bem. O aumento dessa proporção de gás inerte, ele vai ocasionar o quê? O estreitamento dessa faixa, né? Explosiva. Tá vendo aqui? Olha só. Né? Tá vendo aqui, ó, que ela vem aqui, ó, ampliada. Aqui é com a presença do nitrogênio, a gente já diminui essa faixa explosiva, representado aqui, ó, por nesse círculo azul que a gente colocou. E quando a gente tem aí no caso, né, com 58% de ar, essa faixa explosiva ela vai ser anulada. Tá vendo lá? 58% de ar, que seria esse ponto aqui. Ó. Chega aqui, a faixa explosiva já foi anulada. Então, nessa condição, os limites inferior e superior, eles vão se igualar aqui. Então, você vai ter esse ponto aqui que vai igualar aqui, ó, o limite superior e inferior. Para saber se uma mistura ela é explosiva ou não, né, você tem que plotar proporções volumétricas de metano, ar e gás inerte para obter um ponto de interseção no diagrama triangular de explosividade. Tá bom? E aí, se uma mistura gasosa ela só vai ser considerada explosiva se o ponto de interseção ficar dentro dessa faixa explosiva. Tá certo? Bom, vamos lá. Nós podemos ter as fontes de ignição e temperatura também de autoignição. Então, você pode ter uma faísca, uma chispa e causar aí, numa situação de atmosfera explosiva, uma explosão, ou você pode ter uma temperatura alta que vai causar também essa autoignição, tá? Então, chamas abertas, superfícies quentes, faíscas por correntes elétricas, faísca por carga eletrostática, faíscas de atrito e impacto, relâmpagos, todas essas são fontes de ignição, além das cargas eletrostáticas de membranas, tá? Das membranas, né, que compõem ali, no caso, os gasômetros e tudo mais. Isso tudo pode gerar o quê? Isso tudo pode gerar uma faísca elétrica e você ter uma explosão, tá? Compostos de enxofres também e ferropirofóricos, né? Tem relacionado com fogo, né? Então você tem aqui, né, essa questão seria a tendência que alguma substância ou material tende a entrar em combustão com o ambiente na forma de partículas superfinas, né? Aqui seria então essa questão dos compostos aí pirofóricos, tá bom? Esse processo aí pirofórico, ele vai ser o quê? Você tem então, né, essas partículas superfinas, elas vão atingir uma temperatura mínima de combustão, né, mesmo se você não tiver uma fonte de ignição. Então o cara pode de repente ali se consumir e queimar, tá bom? Esses metais pirofóricos aí, como o ferro, eles podem entrar em combustão através do contato com elementos comuns, como água ou até mesmo o ar. Então aqui também é uma questão que a gente tem que se precaver. Certo? Aqui tem um exemplo, né, de um link no YouTube que vocês podem assistir, né, sobre esse ferro pirofórico, né, que vai entrar em combustão aí em contato com o ar, por exemplo. Tá bom, pessoal? É isso aí, valeu e até a próxima aula.